Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, aos irmãos que nos assistem pela internet, na TV Alfa, que Deus nos abençoe e que Ele possa falar aos nossos corações, e Ele vai falar. A pergunta é se nós vamos ouvir, e a minha oração é que Ele possa falar de tudo que for dito aqui nas palavras, tudo que foi cantado aqui, que o Senhor possa falar ao seu coração, ao meu, aos nossos corações. Estamos falando sobre janelas para a vida. Temos pontuado algumas janelas que são necessárias serem abertas, outras que são necessárias serem fechadas, para que a gente possa encontrar um caminho saudável de espiritualidade, de cristianismo, enfim. E nessa noite nós vamos falar sobre alegria alheia. Alegria alheia. E começo citando um poeta uruguaio chamado Mário Benedetti, nascido em 1909, falecido em 2009 em Montevidéu, que diz que a tristeza produz uma estranha alegria de sabermos que continuamos humanos. E já diria a canção que a tristeza é senhora. A nossa humanidade nos coloca diante de sentimentos que às vezes não são agradáveis para nós. A tristeza é um deles. Mas sentimentos esses que não são tão agradáveis fazem parte da nossa humanidade. Conhecê-los, diagnosticá-los é um grande desafio para a nossa peregrinação sobre essa jornada humana de cada um. Então, quando o apóstolo Paulo diz: conhece-te a ti mesmo e farás bem a ti e aos que te ouvem, o apóstolo Paulo faz um convite a nos examinarmos. Ele está falando isso ao jovem pastor Timóteo. Quando o autor de Atos diz lá que cuida de você e cuida do rebanho que está debaixo do teu pastoreio, ele está falando sobre um exame que nós precisamos fazer de nós mesmos. Por quê? Porque dentro de nós existem sombras que estão ali por muitos e muitos anos e que nós optamos, ou às vezes nem sabíamos que estavam lá, e ficarão escondidas se alguma luz não as iluminar. A sombra, ela é o resultado de uma luz e de algo que fica escondido. Existem coisas escondidas dentro de cada um de nós que nós precisamos desvendar. Por isso que nós precisamos abrir as janelas das nossas almas, abrir as janelas dos nossos olhos espirituais e iluminar todos os cantos do nosso interior, para que cessem todas as sombras. Para que cessem todas. Eu não sei se isso um dia vai ser possível, mas que menos sombras existam dentro de nós. E eu diria também que aquilo que nós não conhecemos não pode ser mudado. Aquilo que nós não sabemos, não podemos mudar. Então, conhecer algumas coisas sobre nós mesmos, e a Bíblia nos convida a esse exame, faz muito bem. A pergunta é: quem tem coragem para? Quem está disposto a? Não é? Nós temos uma tendência a espiritualizarmos demais as coisas. Eu recordo de alguns anos atrás, quando nasceu meu primeiro filho, Isaac. Minha vida até então era tomar tereré, treinar e jogar futebol, e tomar tereré e treinar e jogar futebol. Para variar um pouquinho, eu jogava futebol, tomava tereré e treinava. De repente eu me vi casado, seminarista, a minha esposa grávida,
E aquilo desencadeou distúrbios dentro de mim, de síndrome do pânico, dores de cabeça constantes, e na minha inocência, e na minha ignorância, na minha caminhada cristã que tinha até então, eu procurei pastores, porque eu falei, eu estou com muita dor de cabeça, eu estou tendo sintomas estranhos, isso é demônio, isso é o diabo, vamos orar, e eu lembro um dia que eu fui num pastor, e ele balançava a minha cabeça, sacudia, chacoalhava, eu falei, rapaz, a labirintite vai atacar também agora, e queria tirar o espírito, porque, e eu recordo o dia, e eu procurava médicos, até um dia que eu encontrei um médico formado em Portugal, e ele falou assim, senta aqui, vamos prosear. Eu falei, Cacilda, eu não paguei para prosear, paguei para tu me diagnosticar, me dar um remédio aí. E ele foi perguntando para mim da minha vida, ele foi perguntando para mim de como era a minha vida, de como estava agora, e ele foi me mostrando que existiam sombras dentro de mim, sombras novas, e que eu estava diante delas, e que isso me angustiava, e essa dor de cabeça me acompanha até hoje, quando eu estou muito cansado, estressado, sobrecarregado. Qual é a diferença agora? A diferença é que eu sei, preciso parar, preciso descansar, preciso recuperar as minhas energias. Só que nós tendenciamos a espiritualizar as coisas, nós não nos conhecemos, porque nos conhecer e assumir as nossas sombras é um desafio que somente os grandes homens e mulheres são capazes de fazer. E o que nós temos hoje? Nós temos um bando de meninos e meninas enchendo as igrejas atrás da bênção, atrás da prosperidade, atrás da cura, atrás do faça alguma coisa por mim, porque Ele levou sobre si todas as minhas dores, então eu não deveria estar sentindo o que eu estou sentindo. Então nós perdemos a nossa humanidade. E quando nós perdemos a nossa humanidade, nós perdemos a grande experiência da vida humana, de crescermos, de amadurecermos, de lidarmos com as dificuldades e, como homens, como ser humano, à imagem e semelhança de Deus, irmos evoluindo como pessoas na graça e no conhecimento de todas as coisas. Todas as coisas são quais? Todas essas coisas mesmo. Então, as janelas para a vida, elas têm a ver com uma luz que ilumina o nosso interior, que nos mostram coisas que nós não queremos ver. Nos mostra a nossa meninice diante de Jesus de Nazaré e diante da fé cristã, de não assumirmos as nossas responsabilidades e não querermos reconhecer as nossas dores, não queremos reconhecer as nossas sombras. E fazendo esse discernimento de espiritualidade e perspectivas interiores, nós vamos caminhar em que sentido? Amadurecendo a espiritualidade, reconhecendo as nossas perspectivas interiores. Eu acho que deveria ser incluído na saúde básica da população tratamento psicológico. Devia ser incluído, tipo, sei lá, todo mundo devia ter direito a acompanhamento psicológico. Mas, irmãos, o mundo está doente. O mundo está doente, nós estamos adoecendo junto. O mundo está morrendo e a igreja está morrendo junto, porque não coloca sobre si a luz. Que luz? A luz que dá base para a nossa série de mensagens. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem maus, quão densas trevas são. Vamos abrir os olhos da alma, os olhos do nosso lado interior,
para olharmos algumas coisas. E uma dessas coisas que eu quero convidar você essa noite é a alegria alheia. Por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 17, vai ser projetado aí, diz assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecerem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Aqui, o capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a humildade do serviço cristão. E ele finaliza aí esse texto com a palavra contudo, ou seja, resumindo a parada toda, resumindo o parangolé que eu quero dizer para vocês, eu me alegro mesmo que eu esteja sendo sacrificado, perseguido e sofrendo, eu me alegro porque vocês, filipenses, estão alegres, no serviço, na prestação de obras uns para com os outros. Ele diz aí a partir do verso 12, que vocês façam tudo com alegria, com espontaneidade. Isso produz uma alegria indizível em mim, isso produz uma alegria inaudita em mim, e eu quero que a minha alegria, aqui onde eu estou, seja a alegria de vocês também. Ou seja, Paulo está falando de uma alegria alheia, uma alegria que não é minha, uma alegria que é sua e que me contagia. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai nos apresentar os nove frutos do Espírito. E na ordem que Paulo colocou aí, o segundo é a alegria. Frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são esses. Aí está lá, a alegria, e é ela que eu quero destacar essa noite. Mas eu não posso pensar em alegria como um fruto do Espírito se ela for a minha alegria. É bacana eu estar alegre, é bacana nós estarmos felizes, é bacana nós termos a nossa felicidade, mas o que eu quero iluminar dentro do seu coração essa noite é a sua capacidade, a minha capacidade, a nossa capacidade de nos alegrarmos na alegria do outro. O apóstolo Paulo convida a igreja em Roma, a carta aos romanos, a chorem com os que choram e alegrem-se com os que se alegram. Irmãos, eis aí um grande desafio do cristianismo contemporâneo. A capacidade de nos alegrarmos com a alegria do outro. Nós não temos isso. Não nos traz gozo uma notícia alegre do outro. E eu não estou falando de inveja, porque Tomás de Aquino diria que a inveja é a raiz da murmuração, da cobiça, de maus sentimentos. E a inveja é quando você fica bravo e você tem muita raiva porque o outro tem e você não tem. A não alegria alheia não é isso. A não alegria alheia não é inveja, é a não capacidade de se regozijar na conquista, na boa nova que o outro está. Eu também não estou falando de egoísmo, porque egoísmo é outra coisa. Egoísmo é eu quero tudo para mim. Egoísmo é quando eu sou o centro. Egoísmo é quando o ego fala mais alto. Egoísmo é quando eu sou incapaz de me compadecer à dor alheia.
E fato é, nós somos muito mais propensos a nos compadecer à dor alheia do que à alegria alheia. Eu consigo ter pena de você, mas eu sou incapaz de me alegrar com sua alegria. Nos sentimos incomodados, nos sentimos apequenados diante da alegria do outro, da conquista. E o apóstolo Paulo fala assim para os filipenses, no texto base nosso essa noite: regozijam-me, ainda que isto me sirva de sacrifício derramado na vossa alegria. E eu quero convidar vocês a se regozijarem comigo nas minhas alegrias. Ou seja, a alegria do meu irmão tem que motivar o meu coração como se fosse eu conquistando. Essa é uma experiência de outramento. Essa é uma experiência do lado de fora. É quando o meu eu se conecta ao outro. É quando o meu indivíduo vai para dentro do outro, ao ponto de eu celebrar a boa nova dele como se fosse minha. Mas nós somos consumidos pelo mundo. Eu disse aqui na introdução, um mundo individualista, um mundo darwinista. O que é um mundo darwinista, pastor Renato? Um mundo darwinista é um mundo onde sobrevive o mais forte. Quem pode mais chora menos, meu brother. No evangelho não, no evangelho há o compadecimento, no evangelho todos ganhamos. Por quê? Porque a alegria de um é a alegria de todos. Eis o ditado judeu, que Hitler não matou 6 milhões de judeus, Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Unidade. A comunidade cristã não tem mais unidade, só tem ajuntamento. Faça uma reflexão essa noite, meu querido, minha querida, você que me ouve em qualquer canto do Brasil. Com quem você é capaz de compartilhar uma boa notícia e dizer: esse ou essa vão se alegrar comigo? Quantas pessoas procuram você para dar uma boa nova? Sabe qual que é o ditado do mundo e que nós somos consumidos? Tem boa notícia? Não conta não que vai dar errado. Foi chamado para uma entrevista de emprego? Não compartilha não. Está cheio de invejoso na igreja. Guarda para você. Aí nós espiritualizamos, porque o diabo ouve o escambau. Somos nós, o diabo somos nós, o nosso egoísmo, o nosso individualismo, a nossa não capacidade da felicidade no outramento. E para não nos reconhecermos incapazes de outrar no nosso irmão, nós culpamos o diabo, porque é ele quem ouve. Não é a nossa inveja, não é a nossa sombra, é o capiroto. Meus amados irmãos, em nome de Jesus de Nazaré, o convite essa noite é um exame interior. Um exame interior da nossa capacidade de sermos ouvidos não no sentido de falarmos e alguém nos ouvir, mas sermos os ouvidos que as pessoas procuram, os ombros que as pessoas procuram para bater assim e dizer: mano, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma boa nova para você. Tem uma entrevista de emprego, e você se regozijar com aquela notícia. Meu pai foi curado, glória a Deus. Meu irmão, eu estou feliz, que bom, porque eu não estava, mas ao ouvir que você está feliz, isso vem sobre mim e inunda meu coração.
essa. É a fala do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu regozijo com vocês e vocês regozijam comigo. Eu me alegro com vocês e vocês se alegram comigo. Eugene Peterson, na tradução à mensagem, ele coloca de uma forma muito bacana esse texto. Ele diz assim: sejam ar fresco, ou sejam como vento fresco e puro para esse mundo poluído. Vou repetir: sejam como um ar fresco, o ar puro, no meio desse mundo poluído. E se alegrem com os que se alegram. Sirvam espontaneamente. Sirvam alegremente. E sejam capazes, principalmente, de se alegrar com as boas notícias. Nós temos amigos de trabalho. Nós temos pessoas que convivem conosco, mas nós somos tão bitolados, tão malucos, tão paranoicos com esse negócio de religião, que quando alguém que não é da nossa religião e não professa a nossa fé conta uma boa notícia, é o diabo adubando para ele não se converter. A igreja está doente. A igreja está padecendo e nós estamos querendo ir para o monte, fritar no óleo, escorregar no sabão da unção e tomar banho de pipoca ungida, e eu não sei onde nós estamos. E decoramos versículos e discutimos doutrinas e dizemos que temos a verdade, nada pode com a verdade, senão pela verdade, mas nós somos incapazes de sorrir e de perfumar o ambiente na onde nós estamos com o bom perfume de Cristo. O que seria o bom perfume de Cristo, senão um sopro suave da alegria e do contentamento com boas notícias? Porque o que é o fruto do Espírito, senão amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos dado outros frutos. Nós temos dado o fruto da intolerância. Nós temos dado o fruto da cara fechada. Já contei isso aqui, mas vou repetir. Eu me recordo, antes eu não morava nem em Botucatu. Uma irmã chegou e falou assim: pastor, ora por mim. Eu falei: por quê, irmã? Ela falou assim: porque eu preciso que Deus entre com providência. Porque tem uma mulher lá no meu trabalho que é católica e Deus precisa entrar com providência. Eu falei: chá comigo, vou orar, Deus vai te tirar de lá, você vai perder o emprego em nome de Jesus, você vai ficar desempregado, irmã, Deus vai te tirar de lá. Ela: não, pastor, é para sair ela. Eu falei: sai ela. Nós somos assim. O mundo está doente, nós estamos adoecendo juntos. Nós perdemos a capacidade de sorrir. Nós perdemos a capacidade de enxergar a alegria. Só é alegria mesmo quando é a nossa, porque o outro para mim é problema dele, inclusive nas alegrias. Que desperdício,
se nós partilhássemos a alegria uns com os outros, os nossos dias difíceis, que vão acontecer, vão continuar acontecendo e não cessarão na sua vida, eis aqui uma profecia para você, receba em nome de Jesus, seriam mais leves. A minha terapeuta, eu vou refazer, a minha terapeuta fala que não existe vida leve, é verdade, mas seriam mais a menos, que leve mesmo é embalagem de papel higiênico, isso é leve, a vida não é leve. Viver é difícil, viver é árduo, ser humano é uma tarefa muito difícil. Mas o Espírito Consolador, como a Késia na abertura disse que estaria conosco, o Espírito Consolador estaria conosco todos os dias. E se o Espírito Consolador, o Paráclitos, o Auxiliador, aquele que vem sobre nós, em nós, que o mundo não pode receber, não produz os frutos que são dele, alguma coisa está errada. Ou Jesus errou, ou o Espírito não está em nós. E assim, das alternativas, eu fico com a segunda, porque eu acho que Jesus não errou não. Eu quero convidar você a abrir os seus olhos para o lado de dentro, assim, ó. E se perguntar essa noite: quanto ou quão eu tenho sido capaz de me alegrar com a boa notícia de um irmão, de uma irmã, de um amigo, de uma amiga, de um parente, de alguém próximo? Nós temos a facilidade de compartilhar desgraças, nós temos facilidade de compartilhar angústias, nós temos facilidade em compartilhar pedidos de oração, mas nos é tirado o prazer da alegria de partilhar boas notícias. Onde está o fruto da alegria? Onde está o espírito de alegria da igreja? Espírito de alegria, irmão, não é ficar dando risada na hora do culto. Tá a unção do riso, estou dizendo da unção do riso. Pastor, eu recebi a unção da alegria. Eu falei, como é que foi? Eu ficava rindo, não parava. Eu falei, não, isso é da hiena. Quem já assistiu o Rei Leão sabe o que eu estou falando. A unção da alegria, eu acredito nela. E a minha oração é que ela caia sobre nós aqui essa noite. Vem, Senhor, com a unção da alegria, que encha os nossos corações de esperança, ao ponto de enxergar essa alegria em todos os lugares da cidade, e que eu possa ser como o vento limpo, como um ar puro no meio de um mundo poluído, que eu possa ser esse canal de alegria, tanto para partilhar quanto para receber, e que isso vá brotando através de cada um de nós. Essas sombras estão dentro de todos nós. Essa sombra está dentro de cada um de nós. Essa janela da alegria alheia está fechada dentro da gente. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos abrir essa noite a janela da alegria alheia, para que a luz do Evangelho ilumine esse cômodo aí e dissipe toda a sombra. Toda a sombra. Quando nós nos perdemos do outro, é sinal que nós já nos perdemos de nós mesmos.
quando nós nos encontramos no outro, é sinal que nós já temos nos encontrado primeiro. É impossível eu ter uma experiência de outramento sem ter tido uma experiência comigo. E é impossível eu ter uma experiência comigo mesmo e ser de Deus se não for para que eu tenha outramento. Eu encontrei nas palavras de Fernando Pessoa o estado da minha alma. E eu quero compartilhar com você, por isso eu não consegui memorizar esse poema não. Eu trouxe anotado aqui. Peço licença para partilhar com você. Sonho. Não sei quem sou. Sonho. Não sei quem sou neste momento. Durmo sentindo-me. Na hora calma, meu pensamento esquece o pensamento. Minha alma não tem alma. Se existo, é um erro eu saber. Se acordo, parece que erro. Sinto que não sei. Nada quero, nem tenho, nem recordo. Não tenho ser nem lei. Lapso de consciência entre ilusões, fantasmas me limitam e me contêm. Dorme insciente de alheios corações, coração de ninguém. Fernando Pessoa, registrado no livro Cancioneiro. E nós seguimos a vida assim: não sei quem sou, meu coração não é de ninguém, minha alma não tem alma. Sigo insciente. Zeca Pagodinho resumiu mais ou menos esse poema de Fernando Pessoa: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Precisamos nos encontrar. Precisamos parar. Precisamos inspirar. Precisamos alegrar. Por isso, eu quero convidar você essa noite a uma experiência de outramento. A você pedir a Deus essa experiência de ser capaz de se alegrar com a alegria do outro. Eu quero que o Senhor fale com você na sua subjetividade, de qual caminho você deve tomar para que você tenha essas experiências. Não sou eu quem vou dizer, e também não está na Bíblia o manual para isso. Está em Deus o caminho para a alegria no próximo. Eu quero convidar você a se colocar de pé enquanto nós cantamos essa canção. E essa canção não é uma canção para se cantar de olhos fechados. Essa canção não é uma canção para fechar os seus olhos e dizer assim: eu vou adorar a Deus. Essa canção é uma canção de oração para se fazer de olhos abertos, porque ela é uma canção perigosa, meus irmãos e minhas irmãs, porque através dela podemos tornar-nos mentirosos, hipócritas, porque muitas vezes nós não temos sido um corpo, muito menos uma família, tão pouco sem falsidade, levando e expressando a verdade. Essa canção é perigosa, porque ela nos coloca diante das nossas sombras mais profundas.
Por isso eu convido você nessa hora a cantar com oração essa canção, buscando em Deus esse caminho, para que você seja esse vento suave de alegria, para que você seja cheio da unção da alegria, mas uma alegria que é capaz de se alegrar com o outro, uma alegria que é alheia a você. Cantemos e oremos nesse momento. Que Deus nos abençoe, que Deus possa manifestar da voz dele aqui ao seu coração essa noite, que haja conversão, que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja outramento em cada um de nós.